A gente está dando aqui. A gente está dando aqui um intervalo, né? Por isso eu estou reiniciando a gravação para a nossa aula inaugural, né, da quarta-feira de manhã. É um passeio pela etologia, tá? É uma panorâmica sobre algumas coisas que nós vamos estudar com mais profundidade. Então, no intervalinho do café é o tempo de vocês beberem uma aguinha, tomarem um lanche rápido e voltarem aqui para a aula. Tá combinado? Vou pegar uma água também, hein? Não demoro não, daqui a pouquinho eu volto. Tá, queridos? Daqui a pouquinho eu tô voltando. Vou pegar uma aguinha ali, não demora não.
Prontinho, queridos. Estamos voltando aqui. Peguei uma aguinha, tá? E aí, pessoal, a gente estava... Deixa eu colocar aqui, pessoal. A gente estava colocando que a etologia, ela, pelo menos em dois momentos, ela foi muito importante no sentido de contribuir para o entendimento do ser humano. E, pelo menos em um deles, é absolutamente vital a importância da etologia, que é saber o momento. O momento não é cronométrico, não. Isso leva centenas de milhares de anos, né? De como é que o homem vai se diferenciando dos outros primatas, né? O homem era um dos outros primatas. Ele vai se diferenciando dos outros primatas, tá? E vai adquirindo uma vida social. Isso é uma exclusividade humana. E a vida social vai se caracterizar, para a psicologia, na sua essência, que é a consciência humana. A consciência humana é uma exclusividade humana. A consciência, se você tira o adjetivo humano, né? Porque a consciência humana, bom, tudo bem, né? Humano. Tira, né? Só o ser humano tem consciência. Nenhum outro animal tem consciência. Tá? E é preciso que a gente defina bem que negócio é esse de consciência. O que é, afinal das contas, a consciência? É preciso que a gente defina bem isso. Tá? E aí, olha só. Eu vou chamar de consciência. É o conceito que nós vamos usar aqui. Tá, queridos? Eu vou chamar de consciência o reflexo da realidade dentro da minha cabeça. Certo? Ou seja, tudo aquilo que eu sei sobre o mundo. Mas não é só os conhecimentos, não. É a forma do raciocínio, é a forma de pensar, é a estrutura do pensar, a estruturação da linguagem. Consciência e linguagem é um conjunto único. A consciência está estruturada em torno da linguagem. E, portanto, a linguagem e a consciência nascem meio que concomitantemente. Lá atrás, há 2 milhões de anos atrás, quando o homem começa a se diferenciar dos outros primatas, tá? E isso, inicialmente, de uma maneira muito lenta. A linguagem é posterior à consciência. Porque é preciso uma consciência muito básica ainda, né? O homem muito primitivo, ele tem uma consciência muito básica ainda, tá? Ele está começando a desenvolver elementos de consciência, e só depois disso é que ele vai precisar da linguagem. Ele vai precisar da linguagem para estruturar a sua consciência, ou seja, nós pensamos através da linguagem. Vocês estão me ouvindo aqui agora e vocês estão me entendendo por quê? Porque eu estou pensando em português, eu estou falando no que eu estou pensando em português, vocês estão ouvindo aí em português e vocês estão pensando em português. Percebe? São 4 etapas. Eu penso no que vou falar, eu falo. Vocês ouvem o que eu falei e vocês pensam no que eu falei. São 4 etapas. Essas 4 etapas estão impregnadas de linguagem. E mais, estão impregnadas do idioma. Linguagem é diferente do idioma, linguagem é mais abrangente. Tá? Ó, isso aqui, que é um símbolo, isso aqui nasceu extremamente violento, hein? Esse símbolo aqui do positivo, isso nasceu extremamente violento. Isso nasceu no circo romano, que tinha os espetáculos do MMA da época, que é 2 lutadores, geralmente eram escravos ou guerreiros que eram aprisionados pelo exército romano e que eram colocados para brigarem uns com os outros até a morte. E aí, em algumas situações, quando o guerreiro era derrotado pelo outro guerreiro, mas não era morto na batalha, geralmente era espada, geralmente era coisa pequena. Você não vai colocar na mão de um escravo uma espada, certo? Não é isso? Tá? Mas geralmente é uma espada pequenininha. Tá? E outros, né, um tridente, que é uma lança com 3 pontas. Tá? Mas eram armas pouco eficazes contra o exército romano. O exército romano não seria burro de colocar uma arma na mão do escravo. Tá? Mas olha só. E aí eles brigavam entre si. Se
Durante a batalha, um era morto, a briga continuava. Agora, quando um era derrotado, sem ser morto, o escravo vencedor perguntava ao público, à plateia, se a plateia queria que aquele derrotado fosse morto ali naquele momento. E como é que o público respondia? Assim, para baixo, ou assim, com o dedo fechado, com o movimento de empurrar a espada para dentro do corpo da vítima, ou seja, do escravo derrotado. Tá legal, queridos? Não existia esse símbolo com o dedão para cima, não. Tá? Historicamente, o símbolo era com o dedão fechado em cima do dedo indicador, como se fosse empunhando um punhal, né, para matar, cortando, né, ou perfurando o escravo derrotado. Tá? E com o tempo, esse símbolo foi se transformando nesse símbolo. Portanto, é um símbolo extremamente violento. E era um símbolo de dizer, ó, mata assim que eu adoraria ver você matar o cara. Tá? Ora, com o tempo, isso foi perdendo esse caráter negativo de mata assim porque eu adoro ver gente morrer, tá? Mas, olha, voltando aqui a fazer a crítica do MMA. Hoje eu estou fazendo crítica do MMA sem parar, né? Mas não tem um pouco disso? Espanca assim que eu estou adorando você espancar o outro lá até o outro desmaiar. Né? Mas vamos lá. E aí, é a escola da violência. Né? Mas e aí, esse símbolo, ele é linguagem, mas ele não é idioma. Porque ele não está atado, ele está atado à tradição histórica da cultura romana? Tá, perfeito. Isso é perfeito. Certo? Mas ele não é. A Letícia levantou a mão, daqui a pouco eu te dou a palavra, Letícia. Deixa eu me aproximar um pouquinho mais aqui. Tá? Mas ele é um símbolo que foi originalmente romano, mas que ganhou o mundo todo. Esse assim, ó, para sim, ou esse assim para não. Isso é língua corporal, linguagem corporal, língua, que é o correto, corporal, tá? Mas não está associado a nenhuma linguagem, né? Isso aqui não é mais romano, né? Isso aqui não é mais romano, é do mundo todo, tá? O Facebook, então, levou isso para o mundo todo. Os lugares onde isso não era habitual passou a ser, né? Tá? É o famoso curtir, me gusta, like, não é isso? Tá? Fala, Camila. Tô te ouvindo, querida. Camila? A Camila levantou a mão, tá aí, Camila? Enquanto a Camila se prepara, a gente vai continuando. A Camila, quando estiver preparadinha, aí pode entrar, tá bom? Sem o menor problema. Tá, querido? E aí, vamos aqui, olha só. Determinados comportamentos animais, diante da presença de outros animais ou de seres humanos, também são estudados pela etologia no sentido de aquelas três coisas que eu falei. Tentar entender melhor o comportamento humano, tentar entender o comportamento daquele animal baseado no comportamento humano, ou tentar entender o comportamento animal sem levar em consideração a comparação com seres humanos. Tá? Exemplos. Gatinho ronronando quando você coça a orelha dele. Tá? Aquele brrr, 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 não é isso? Tem uma crendice popular, está muito associada ao catolicismo medieval, de que aquilo é a asma do gato. O que já se matou de gato pelo mundo afora, porque ele estava ronroneando, né, fazendo aquele barulho. Brrr, 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 e a pessoa achar que aquilo é uma asma, e para evitar ser contaminada pela asma, se mata o gato. Certo? Tá? Mas aquilo é um comportamento dizendo assim, eu estou gostando desse negócio, coça mais a minha orelha, ou raspa mais a minha barriga, ou deixa eu ficar deitado em cima do seu colo, que eu estou adorando isso. O gato demonstra isso ronronando. Tá? É um método de comunicação. Certo?
Você chega em casa, seu cachorro começa a abanar a caldinha, enlouquecido, tenta pular em cima de você, começa a colocar a língua para fora. Ou seja, ele está demonstrando corporalmente que ficou muito feliz de você ter chegado em casa. Tá legal? São comportamentos animais. E a gente vai estudar. E aí, queridos? A gente vai estudar esses comportamentos animais para tentar entender o comportamento humano, do tipo assim, e aí, companheiro, eu acabei de cumprimentar um colega, né? O professor que passou aqui, tá? E aí, querido, tudo certinho? Ah, tudo, professor. Como é que tá? Ah, tudo bem. Ah, qualquer hora a gente conversa. Tem alguma semelhança com abanar a caldinha? Primitivo e originalmente, muito lá atrás, pode até ter. Mas esse comportamento amistoso com os colegas, né, de trabalho, com os amigos, né, pessoas que a gente conhece, isso é social. Né? E aí uma coisa interessante, hein? Quando você chega em casa e o seu cãozinho começa a querer lamber sua mão, pular em você, ou abana a cauda desesperadamente, alegre que você chegou, esse comportamento o cão passa a ter no convívio com os seres humanos. Vocês já perceberam uma coisa, queridos? O comportamento dos animais domésticos, principalmente cães e gatos, eles são muito socializados. Tem que tomar cuidado com isso, porque não é comportamento social isso não. Tá? Mas são comportamentos muito socializados porque eles aprenderam a fazer isso no convívio com os seres humanos em sociedade. A maior parte dos hábitos do gato ou do cachorro, doméstico, né, domésticos criados na nossa casa, são comportamentos socializados. No mato, não tem ração. Não é isso? Na natureza bruta, não tem ração. Então, o animal, seja o gato, seja o cachorro, ou outros animais domésticos, né, eles têm que aprender que ração se come. Certo? E esse é um comportamento socializado. Porque quem fornece a ração é o dono do gato ou do cachorro, ou aquele que serve a ração. Não é isso? Certo? E que ele tem que beber água na latinha, e que ele tem que dormir naquela almofada que é dele, ele não pode dormir em cima do seu travesseiro. É isso? O gato adora dormir em cima do travesseiro da gente, porque o gato tem um olfato danado. Ele inclusive, ele sente o cheiro melhor do que o cão, hein? Tá? Mas. E aí ele adora tudo que tem o nosso cheiro. A nossa coberta, o nosso lençol, o nosso travesseiro. Né? Tá? Mas em geral a gente dá para ele aquela almofada. Né? E ele dorme ali. Um rei, um pachá. Dormindo ali todo gordão e tal. Não é isso? Certo? Esse é um comportamento muito socializado do animal. Tá? Tem a ver ou não tem a ver com essas coisas da afinidade, da sociabilidade? Né? Você passa por uma pessoa que você conhece, sei lá, seu vizinho, seu amigo, seu colega de trabalho, diz, e aí, querido, tudo certinho? Né? Eu que sou mineiro, então eu chamo todo mundo de querido. É um hábito em Minas Gerais, isso é da cultura de Minas Gerais. Né? E é engraçado pelo seguinte, porque tem gente que vai dizer, pô, mas acabou de me conhecer, tá me chamando de querido, que conversa é essa, né? Uma pessoa mais, digamos assim, formal, né? Pode achar que, pô, tá invadindo, né, uma certa linha limite, né, da cordialidade, tá? Mas esse é um comportamento social. Tem a ver com abanar a caldinha? É interessante estudar isso. Certo? Se os comportamentos de contato entre seres humanos guarda ainda alguma relação com o comportamento de contato com os animais, que o homem nunca deixou de ser um animal. Querem outra coisa muito interessante que a gente vai estudar ao longo da nossa disciplina aqui, dentro do tempo que a gente puder, os animais são movidos por instinto. A gente ouve isso o tempo inteiro, né? Mas na maior parte das vezes, queridos, os animais não são movidos por instintos, não. Eles são movidos por aprendizagens. O nosso gato é um exemplo claro disso. Não existe ração na natureza, ele aprende. Aprendizagem é um processo educacional. Tá? A comer ração, aquela bolinha marrom. Tá? E ele aprende a fazer xixi dentro do areneiro, dentro da caixinha de areia, não é isso? Ou lá no fundo do quintal. Não é? Certo? Ele aprende a fazer isso. Agora, um comportamento instintivo do gato é cobrir as fezes ou as urinas. Porque ele é um caçador de pequeno porte. Se ele deixar aquele cheiro desgraçado do cheiro do cocô do gato, certo? Se ele deixar aquele cheiro
Ele vai morrer de fome. Porque aquele cheiro vai chegar no nariz das presas dele, né? Daqueles animais que ele está tentando caçar, e ele não consegue pegar nenhum mais, porque o animal, ih, tem um gato por aí, deixa eu correr. Tá? Por isso é que ele se lambe o tempo todo, porque ele não pode ter cheiro de pelo, nem de pele. Ele está se limpando para não ter cheiro. Certo? E vocês já repararam, a língua de um gato é uma escova, é cheia de ganchos, que é para limpar o pelo de toda sujeira que possa ter cheiro. E terrível, ele come aquele negócio. Né? E o que ele vai fazer? Cuspir? Né? Tá? E aí, esses comportamentos guardam alguma relação com o comportamento humano? Ou seja, entender os animais nos ajuda a entender o ser humano? Ou então, que é o contrário disso, o ser humano, no seu comportamento de socializar-se com os outros seres, humanos ou não, com o gato, com o vizinho, com a esposa ou o marido, ou com o namorado ou a namorada, tá? Esse comportamento de socialização, ele ainda tem alguma coisa do chamado instinto lá de trás? A etologia também vai estudar isso. Ela também estuda esses aspectos. Tá? Ela vai tentar, por exemplo, separar aquilo que é instintivo daquilo que é aprendido. Vou contar umas histórias para vocês. Olha que interessante. A maioria das aves, não são todas, mas a maioria das aves, ela aprende a voar é com a mãe, sabia? Não é instintivo da ave sair voando. Tá? Ela tem o instinto de bater as asas, mas de uma maneira muito descoordenada, certo? Bate uma de cada vez, é como se estivesse sacudindo as asas. Quem vai dar a destreza para o filhotinho passarinho, que vai fazer com que ele saia voando, ou seja, ele precisa bater as duas asas ao mesmo tempo, aproveitar a corrente de ar, certo? Quem vai ensinar essas técnicas é a mamãe passarinho. Tanto que se você separa um passarinho muito filhote, acabou de nascer, se você separa da mãe, ele não vai saber voar. Se você guarda ele você prende ele na gaiola, ele esquece como se voa. Você solta ele, ele vai ficar pulando, mas não sabe mais voar. Ele vai fazer pequenos voos curtos. Ele está em cima da mesa, ele voa até um armário, aí pula para a cortina, mas ele não vai fazer grandes voos com a destreza que uma ave que passou voando a vida inteira fez. Ou seja, voar para a ave é uma aprendizagem, não é instintivo. Certo? Grosso modo, tem a ver com o fato do homem andar? Andar para o homem é instintivo? Sim ou não? A etologia tem muito a dizer sobre isso. Tá? O homem anda também socialmente, né? Por quê, queridos? Porque tudo no homem é condicionado. Condicionado no sentido de que é regulado, que é regulamentado por regras sociais. O homem socialmente, ele se comporta socialmente o tempo inteiro. Por exemplo, andar. A gente não anda para todos os lugares, para qualquer canto. A gente não sai andando a esmo. A gente anda numa determinada direção. Nós temos uma meta para chegar em algum lugar. Isso é social. Isso é intelectualizado. A gente raciocina. Hoje eu preciso ir fazer compra depois que terminar a aula. Né? E aí você planeja. Olha, o supermercado fica a 5 quadras. Eu tô com a roupa aqui, tá legal para mim ir para o supermercado e tal. Não é isso? Aí você sai ali pela porta da sua casa e vai indo lá na direção do supermercado. Você não vai aleatoriamente. Você não chega no supermercado. Não é isso? É um ato pensado. E pensado a partir da consciência. Você sabe onde é que fica o supermercado, isso é consciência. Está na sua memória. É claro que o gatinho também sabe onde é que fica, sei lá, a almofada dele dormir. Isso também é memória, lá no gato. O gato tem inteligência, e não é pequena não, hein? Ah, um negócio interessante, querido. Fala! E como as aves migram? Você falou tão rápido que eu não entendi. E como as aves migram? As aves migratórias, as aves selvagens, elas são compostas tem uma hierarquia ali, tá? As aves que vão na frente são as aves que já conhecem o trajeto, ou seja, elas já voaram pelo menos uma vez na migração. Nunca é aquela ave, primeira vez, por exemplo, a ave que o pato no Rio Grande do Sul tem uma coisa da natureza que é belíssimo, que é a migração dos patos. Tanto que no extremo sul do Brasil, lá,
no Rio Grande do Sul, tem uma lagoa linda chamada Lagoa dos Patos. São duas lagoas lindas, uma perto da outra. Lagoa Mirim, que chama Mirim, mas ela é gigantesca, tá? E tem uma outra lagoa, que é a Lagoa dos Patos. Ali na Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul, o pato vem lá da Argentina ou do Chile, lá do extremo sul, um frio desgraçado. Ele para ali um tempo para comer e recuperar as forças, porque ele está cansadão da viagem. E ele vai voar até o Nordeste, alguns até o Caribe, alguns até a América do Norte. Alguns chegam no Canadá. O pato selvagem do pescoço verde é uma espécie de pato. Ele viaja do extremo sul da Patagônia, da Terra do Fogo, que é o extremo sul da América do Sul, ali pertinho da Antártida, e ele voa até o norte do Canadá. Como é que ele faz isso? As aves que vão na frente, geralmente elas formam uma letra V, hein? Tá? As aves que vão na frente, ou seja, na ponta da letra V, seria uma seta, né? Na pontinha, vão as aves que já conhecem o caminho. Mas o caminho é instintivo, você tem toda a razão. Agora, eles já conhecem o caminho. Sabem se desviar da chuva, sem precisar pousar porque está chovendo demais, que se pousar, se eles continuarem voando, eles não conseguem voar em cima da nuvem, porque tem pouco ar, eles morreriam asfixiados. Né? Avião é que faz isso. Mas eles teriam que voar por baixo da nuvem, tomando chuva. Se a chuva for muito forte, o peso da água no corpo mata o animal, que ele despenca. Ele não consegue voar com o peso da água, entendeu? Então a ave precisa, isso é aprendizado, a ave não sabe. Ao nascer, não é instintivo, de que choveu demais, ela precisa parar. E ela precisa descer. E ela precisa saber onde é que ela vai descer. Hein? Ela não pode descer da boca do gavião. Então ela vai descer naquele lugar que é aonde as aves no ano anterior foram. Por isso a Lagoa dos Patos. Tá? A Lagoa dos Patos é uma espécie assim de metade do caminho. Né? Tem aves que o destino final é no norte do Brasil. Ali, Ceará, Maranhão, Piauí, o estado do Pará, a ilha de Marajó. Tem aves que vão só até ali. Mas tem aves que vão para a América Central, tem aves que vão para a América do Norte, México, Estados Unidos e Canadá. Então é uma das paradas. E aí, a ave que é a primeira vez dela, ela não vai na frente, ela vai atrás. E o que ela faz? Ela segue a outra ave. Certo? E seguir a outra ave é instintivo. Formiga, uma seguindo a outra. Cupim, aquele bicho que faz buraco na madeira das nossas casas. Um vai seguindo o outro. Isso é instintivo. Tá? Porque são animais gregários. Todo animal é gregário. Não existe animal solitário. Lobo solitário é coisa de filme de Hollywood. Né? Ou então o Batman, que é solitário porque o Hollywood matou o Robin. Tá? Mas, tirando o filme de Hollywood, não existe nenhum animal solitário. O lobo, o urso pardo, são animais gregários, eles vivem em grupo. Tá legal? Não é solitário, não. Lembra que eu falei antes da gente dar uma pausa do café, que muitas vezes a violência, porque tem gente interessada que a gente seja violento, tá? Também tem gente interessada que a gente seja solitário. Vou dar um exemplo para vocês. Eu sou fabricante de geladeira. Claro que eu não sou, né? Mas eu estou dando um exemplo. Sou fabricante de geladeira, tá? E aí as famílias são compostas por pai, mãe, os irmãos, a tia, a sogra, todo mundo dentro da mesma casa. Quantas geladeiras tem nessa casa? Uma. É uma geladeira por casa. A sua casa pode ter 2 quartos, ou 5 quartos, ou 10 quartos. Mas tem uma geladeira. Pode ter aquela geladeirinha de quarto, né? Tá? Mas em geral é uma geladeira. Pode até ter uma geladeira mais um freezer, mas é uma. Agora, se eu convenço as famílias que o rapaz de 18, 19, 20 anos precisa sair de casa, ou se a moça de 18, 19 e 20 anos precisa sair de casa, entendeu? Ficar dentro de casa com os pais não é bom. O bom é ir morar sozinho para ter liberdade. Tá? E se eu convencer isso, eu vou pegar a família pai, mãe e filhos, eu separo o filho da família e o filho vai criar uma outra casa, vai construir uma outra casa, construir no sentido de habitar uma outra casa, vai comprar uma segunda geladeira. Portanto, o fabricante de geladeira está interessado que a família só seja 2, 3 pessoas. Certo? Um índio, se você perguntar para o índio quem é a sua família, ele vai dizer os nomes da tribo inteira. O conceito de família dele é muito diferente do conceito de família nuclear, que nós temos aquela família que são só pai, mãe e filho. É ou não é?
Tio não é família, primo não é família. Às vezes só se encontra no Natal e olhe lá. É ou não é? Sogra não é família, sogro não é família, embora seja pai e mãe de dos dois do casal, é ou não é? Mas às vezes no final do ano, né, o casal diz assim: ô mãe, eu não vou poder passar o Natal com a senhora, não, tá bom? Eu vou trabalhar até o dia 23, mas o ano que vem eu prometo que eu vou. E a pobre coitada da mãe fica esperando o filho chegar lá o ano todo, é ou não é? Tá? Na prática, essa mãe deixou de ser família, percebe? Porque não tem convívio. A mãe mora em Belém do Pará, o filho está estudando aqui no Rio de Janeiro. Ter família não é só dizer assim, é minha mãezinha querida. Não, 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 não. Ter família é conviver com ela. Por isso é que tio deixa de ser parente. Embora se você disser para ele, ô oh, meu tio e minha família, não é isso? Tá? Mas eu não sei o que. Eu já perdi a maior parte dos meus tios, tá? Mas eu ainda tenho alguns. Eu não sei o que eles estão fazendo nesse momento. Eu não convivo com eles. Percebem? E por que essa família se tornou nuclear? Ou seja, pai, mãe, filho e olhe lá. Tá? Por quê? Porque o individualismo é uma regra. Agora, e aí? O homem é naturalmente individualista? Ele é naturalmente egoísta? Isso é meu, ninguém tasca, eu vi primeiro. Ó, não bota a mão nisso não, isso é meu, hein? Tá? O homem é naturalmente egoísta? O homem é naturalmente possessivo? É a minha mulher. Tá? Em geral, essa mesma regra moral impede a mulher de dizer assim, esse é o meu homem. É o meu namorado, é o meu marido, é o meu companheiro, tararara. Agora, o marido não, o marido chama de esta é a minha mulher. Às vezes ele chama de minha esposa. Né? Mas chamar de minha mulher não é pejorativo. Enquanto que chamar de meu homem soa meio agressivo. É agressivo no sentido de que, caramba, né? Ela está dizendo, olha, esse é meu, hein? Ninguém tasca que eu vi primeiro. Tá certo? Não é isso? O vocabulário está muito imbuído dessa agressividade também, né? Tá? Chamar uma pessoa de parda, dizer que uma coisa é de quinta, ou uma coisa é de terceira, certo? Povão, povinho, Zé Ruela, Zé Ninguém, Zé Chinela, certo? Isso é muito agressivo. Isso tem a ver com questões sociais. Se isso é instintivo ou não, é claro que chamar alguém de Zé Ruela não é instintivo, mas desprezar alguém é instintivo ou não, ou seja, o individualismo, ele é ou não instintivo, ele é ou não um traço da personalidade que a pessoa já nasce com ela. E aí, a personalidade, a pessoa já nasce com ela, sim ou não? A etologia tem muito a dizer sobre isso. Tá? Mas é muito. Ela tem muito a dizer sobre isso. E vai ser interessante, a gente vai estudar um pouco esses comportamentos, né, ao longo da nossa disciplina aqui. Semanalmente a gente vai ter os nossos encontros, né, conversando sobre esses e outros aspectos. Tá? E tem mais um aspecto que eu quero dividir com vocês aqui, que é importantíssimo, e a etologia tem muito a dizer sobre isso. O cérebro humano, o sistema nervoso central humano, o sistema nervoso humano, que é cérebro, cerebelo, coluna vertebral, medula, não sei o que, não sei o que, não sei o que, tá? Os nervos espalhados pelo corpo afora, enfim, né? Tá? Os sentidos, certo? Como é que isso evoluiu? Como é que a gente chegou aonde nós estamos agora? Como é que é a evolução, inclusive biológica, do homem? A gente pode saber muito de como é que a gente era olhando para fósseis humanos, mas o fóssil está muito degradado, né? Como é que a gente vai saber, com raras exceções, como é que era o rim de um homem que viveu há 100 mil anos atrás? Até hoje não se descobriu
nenhum, pode ser que haja enterrado em algum lugar do planeta, mas até hoje não se descobriu nenhum homem inteiro, como osso, inteiro, da cabeça aos pés, de um homem que tenha vivido há 100 mil anos atrás. Há 10 mil anos atrás é mole, hein? As múmias egípcias, tirando as vísceras, que eram retiradas no processo de mumificação, o resto ficou lá. Inclusive músculo e tal. Então dá para saber. Um especialista nisso, examinando a múmia. Múmia não tem só no Egito, não, hein? Múmia tem no mundo todo. No Brasil tem múmia, hein? Tá? Alguns de nossos índios mumificavam os seus mortos, ou seja, preservavam o corpo do morto. Um ritual religioso. Tá? Talvez a gente estude um pouco isso se der tempo, hein, queridos, tá bom? Né? Mas aí, olha só. Como é que a gente vai saber como é que era o fígado, os rins, de um homem que viveu há 100 mil anos atrás, que quando a gente encontra o esqueleto dele, é só parte do esqueleto. Encontra uma mandíbula com 3 dentes, aí encontra os ossos de uma mão, ou os ossos de uma perna, o resto já se misturou na terra, não conseguiu encontrar. Tá? 100 mil anos, não é brincadeira não. Né? E aí, como é que era? Ora, uma maneira que a gente tem, indireta, de saber isso, é olhando os animais que estão imediatamente abaixo da nossa escala biológica. São os primatas. Um homem de 100 mil anos atrás tem um fígado muito mais parecido com o do chimpanzé do que com o do homem atual, hein? Tá? Se você pegar um homem de 100 mil anos atrás e pegar o fígado dele, tá aqui o fígado de um homem de 100 mil anos atrás. Tá? Vou afastar um pouquinho aqui. Tá legal? O fígado desse homem de 100 mil anos atrás é muito parecido com o fígado do chimpanzé selvagem de hoje do que o fígado dele com o nosso fígado. Por quê? Porque durante 100 mil anos a nossa dieta mudou completamente. Quem de vocês comeu na última semana um alimento cru? Maçã, banana, pera, uva? Alguns de vocês. Agora, quem de vocês comeu um alimento não processado pela sociedade, não industrializado? Nenhum de vocês. Eu falei para vocês, a pera, a uva, a maçã, não sei o que, a goiaba, o mamão, o alface, a couve, tudo isso são plantados por espécies que já foram muito alteradas pela intervenção humana, quando não entra aí a famosa intervenção genética, os famosos transgênicos, certo? Quando não entra isso, é complicadíssimo, né? Mas são muito transformados, então eles não são mais o que a natureza oferecia. Nenhum desses alimentos. Percebem? E, no entanto, há 100 mil anos atrás, o ser humano só comia coisas absolutamente da natureza. Ele não sabia ainda modificar os alimentos, coisa que a gente faz aqui banalzão. Tá? Pega uma ave como o Chester, que é uma ave, é uma galinha, né, que foi modificada geneticamente. Tá? Por quê? Porque as partes nobres da galinha é peito e coxa. Então o Chester é um animal, uma galinha, que tem peitão e pernão. Porque são as partes que são mais caras de vender. Quem está vendendo a galinha está interessado que a galinha tenha mais peso no peito e na coxa, porque vai ganhar mais dinheiro. E Chester não é o nome do bicho, não, hein? Chester é o nome da técnica de fazer com que esses músculos se desenvolvam. Bota hormônio nisso, hein? Tá? Essa galinha ficou intoxicada com o hormônio que a gente comeu. Certo? Não é isso? A gente está comendo hormônio de galinha, de peixe, hormônio de vaca. O que a gente come de hormônio é um negócio de doido. Inclusive chamados fito-hormônios. Que tem um nome mais bonitinho do que fito-hormônio, é alguma coisa para a planta crescer rápido. Né? Que tem um nome mais bonitinho, né? Mas é um nome o nome real mesmo é agrotóxico. Tá? Não é defensivo agrícola, não. É agrotóxico. Esse que é o nome correto. Mas aí vamos voltar. Certo?
Ora, o fígado, a evolução do fígado só pode ser estudada ao comparar o homem com os outros animais que têm um organismo, um mecanismo fisiológico e uma anatomia próxima do homem. Nós vamos estudar o fígado deles para saber como é que o nosso fígado funciona. A gente vai estudar o fígado deles para saber como é que o nosso fígado funcionava lá no homem ancestral, no homem primitivo. Tá legal, queridos? Estão compreendendo isso? Certo? A etologia tem muito a falar sobre isso, mas é muito a falar sobre isso. Tá? Por quê? Porque nessa escala, o homem ele é privilegiado porque ele consegue entender melhor a si mesmo olhando para tudo quanto há. Olha, a gente aprende muito sobre como é o ser humano observando, por exemplo, propaganda, jornal, vestuário, gastronomia. Alguém já disse, eu sou um dos que digo isso, né? A gente só conhece um povo que a gente vai visitar um país, né? Ou uma região, sei lá. Você vai para o extremo norte, vai para o Acre. Tá? A gente só conhece um pouco mais do povo que vive no Acre, dos brasileiros que são acrianos, se a gente experimentar a comida que eles comem, não é isso? Pratos deliciosos. Olha, o Acre é lugar de pratos deliciosos, hein? Eles fazem peixes divinos, certo? Claro, lugar aquilo é floresta amazônica. É isso? O que para nós é um peixão, para eles é um peixinho. Vocês sabem que tem peixe de água doce que tem mais de 100 quilos, né? É inacreditável. Um peixe maior do que um ser humano. Tá? Mas maior mesmo, né? Peixe de 2,5 metros, 3 metros de comprimento. Tá? Mas olha só, queridos. Conhecer a gastronomia de um lugar é uma forma de você conhecer esse lugar. Vamos levar isso para a etologia? Conhecer a alimentação de um animal é uma forma de conhecer o animal. Conhecer a alimentação do homem é uma forma de conhecer o homem. Não é? E o homem é muito daquilo que ele come, hein? Cor da pele, nível de oleosidade da pele, a composição das proteínas do cabelo, da sobrancelha, do bigode, enfim. Né? Nós somos muito aquilo que nós comemos. Então dá para a gente estudar a seguinte comparação. A gente estuda o comportamento alimentar, por exemplo, dos macacos selvagens, que o homem um dia também foi, e a gente vê quais foram as transformações que foram provocadas pela mudança dos hábitos alimentares, pela mudança da alimentação. Tá? Olha que coisa interessante. O nosso índio aqui, brasileiro, a maior parte das nações indígenas brasileiras, né, elas têm uma alimentação extremamente natural. Eles comem muita coisa crua, que vão buscar na mata, portanto não está processada do ponto de vista da engenharia genética. Tá? Mas conhecer o índio e os hábitos alimentares dele nos ajuda a entender, entre outras coisas, como é que a nossa alimentação do homem urbano, que vive numa cidade como Rio de Janeiro, na região dos Lagos, no estado do Rio, ou aí em Salvador, né, tem alguns alunos nossos que são de Salvador, tá? Né? Nos ajuda a entender como é que a nossa alimentação é desgraçada de ruim. E a gente é habituado a gostar disso, né? A gente pode dizer, puxa, mas é delicioso, né? Não, professor? Uma pizza 4 queijos com uma Coca-Cola geladinha, que delícia, né? Não? É, a gente se habitua a gostar de determinados paladares. E aí? Animal tem paladar? Animal sente o gosto das coisas? Sente. Mas não é do ponto de vista cultural, como nós somos, né? Tá? A gente compra uma pizza 4 queijos pelo paladar dela. Do ponto de vista nutritivo, uma pizza que leve lombinho canadense, ela é mais sadia do que a pizza 4 queijos. Tá? Porque a pizza 4 queijos, meus queridos, é a capa de base, né, tá, da massa da pizza, e gordura. Seja que queijo for, é gordura. Tá? Não é sadio, não. É uma delícia? A gente se acostumou a dizer que sim. Certo?
A Coca-Cola é deliciosa, sim ou não? Dá Coca-Cola para algum animal, ele não vai tomar. Agora, a gente pode ensinar um gato a tomar Coca-Cola? Pode. Ele não vai tomar Coca-Cola com os olhos daquele cara que está na propaganda, né? Glu, 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 glu. É isso? Quem toma Coca-Cola de propaganda é assim, não é? É isso? Ou ele está dizendo para a gente, através da propaganda, que Coca-Cola é a coisa mais gostosa do mundo. E a gente aprende a gostar ou não gostar de Coca-Cola. Se a mãe dá Coca-Cola no lanche do garoto, ele gosta de Coca-Cola. Se a mãe dá suco de laranja que ela mesma fez, ele pode ser que não goste de Coca-Cola. Mas não é só a mãe que ensina menino a beber líquido, não. É a sociedade inteira. E para onde esse menino for, garoto de 6, 7 anos de idade, está formando os hábitos alimentares mais duráveis, onde ele for tem uma propaganda, beba Coca-Cola. Não está perguntando para ele se ele deve beber, não. O senhor gostaria de beber uma Coca-Cola? A senhorita gostaria de beber uma Coca-Cola? Não. A propaganda é beba Coca-Cola. Tá? É impositivo. E aí? Os refrigerantes, os gostos artificiais, são agradáveis? Sim ou não? Sentir gosto bom é uma coisa exclusivamente humana? Sim ou não? Eu respondo, não. Sentir gosto bom e gosto ruim, na origem, tinha a ver com coisas que são alimento e coisas que não são. Na origem. Tá? Hoje não. Mas essa associação não se perdeu. Né? A gente sente o cheiro de coisas apodrecidas, por exemplo, e não vai comer. Isso é ancestral. Tá? E está associado um pouco a instinto. No Brasil, no mundo, no homem moderno, né, sentir o cheiro das coisas é social. Mas tem um resíduo lá atrás do animal, que tinha repulsa pelos alimentos apodrecidos. Por isso é que a gente dá vontade de vomitar quando sente aquele cheiro, né, nojento de carne podre. Tá? O vomitar é botar para fora alguma coisa que pode estar contaminando o organismo. Não é isso que é botar para fora? Bebeu demais e chega em casa com aquele gosto de guarda-chuva na boca e se bobear, a pessoa vomita dentro do carro. É ou não é? Certo? Se ela aguentar chegar no banheiro, de bom tamanho já ficou. Tá? Mas esse vomitar, a etologia tem muito a dizer sobre isso. Vomitar é você colocar para fora do seu corpo um alimento intoxicado, alguma coisa que você ingeriu que está intoxicada, está intoxicando você. E aí você associa, é o condicionamento, o reflexo condicionado, que eu falei lá do Pavlov, lá no início da nossa aula, hoje de manhã cedinho. Tá? Sentir o cheiro ruim demais, está insuportável, dá vontade de vomitar. E mais, hein, queridos, se uma cena for muito agressiva, ver uma pessoa morrer pode nos dar vontade de vomitar. Se a cena for muito agressiva, não é ver a pessoa morrer porque ela está adoecendo lentamente no hospital, tá? Mas você vê uma pessoa morrer de hemorragia, num acidente de automóvel, pode dar vontade de vomitar. Isso não é incomum, tá? É o mesmo processo de rejeição. É uma coisa muito agressiva que está nos intoxicando, nesse caso mentalmente. Isso tem tudo a ver com psicologia, né? Tá? Os processos de rejeição. Fazer cara feia quando o gosto é ruim. Não é isso? Quando o cheiro é ruim. Às vezes a gente não gosta de coisas que a gente nunca comeu. Eu, não é? Eu vivo dizendo para os meus alunos, quem já foi meu aluno aqui já deve ter ouvido eu dizer isso, que eu detesto dobradinha e bife de fígado. Tá? E vou fazer cara feia. Não tenho como evitar. A não ser que eu esteja num ambiente onde eu não tenha liberdade para isso. Né? Tá? Mas se eu tiver liberdade para isso, eu vou fazer cara feia. Tá? E aí? Fazer cara feia quando a gente sente um gosto ruim ou um cheiro ruim é animal ou é social? É biológico ou é um aprendizado social? A etologia tem muito a dizer sobre isso. A origem é biológica. Os animais também fazem exatamente a mesma coisa. Um animal que come um alimento intoxicado, ele vomita.
A gente que tem gato em casa sabe disso, porque às vezes ele vai comendo pelo, comendo pelo, comendo pelo, e o pelo não passa para o intestino. O pelo fica o estômago do gato é preparado para manter o pelo reservado, e de vez em quando o pelo volta na forma de vômito. Ele cospe, vomitando o pelo, que ele engoliu ao lamber-se. Tá? Portanto, isso é biológico. Vomitar porque bebeu demais é biológico. Beber demais não é biológico, não, é social. Certo? Nenhum animal bebe água em excesso. Os animais, por exemplo, um camelo que passa dias sem precisar beber água, ele vai beber água. Quando ele for beber água, vai beber muitos litros de água. Primeiro que tem reservatório de água enormes dentro do corpo. Por quê? Porque ele vai passar um período longo sem ter acesso à água. Ele mora no deserto. Tá? Mas ele não bebeu água demais, não, hein? Quem bebe demais é o ser humano. Aliás, ele não bebe água demais. Ele pode beber cerveja demais, vinho demais, caipirinha demais, etc. demais. Mas beber demais é coisa do ser humano, portanto, isso é social. Tudo aquilo que for exclusivamente humano, que não for também biológico, é aprendizado social. Né? É o nosso convívio em sociedade que nos faz ser desta maneira. Pensar dessa maneira, gostar de coisas e não gostar de outras coisas, ter determinados hábitos e não ter determinados outros hábitos. Isso tem a ver com a história, né? Por exemplo, o vestuário humano foi mudando ao longo do tempo. O vestuário lá atrás foi uma maneira de proteger o corpo do frio, do calor, de coisas que têm espinho. Lá atrás, o vestuário teve essas funções. Hoje não tem mais. Hoje o vestuário é um monte de coisa. Imagina, por exemplo, pensa numa coisa onde o vestuário tem uma função específica. Time de futebol, dois jogos, né? Ou um jogo, duas equipes. Tá? O Flamengo aqui e o time lá de São Paulo. Ora, se todo mundo usar a mesma camisa, você pode jogar a bola para um jogador que é do outro time. É ou não é? O que vai diferenciar é o uniforme, ou seja, o vestuário. Então o vestuário, ele tem uma das funções é diferenciar. Nenhum animal usa vestuário. Pelo não é vestuário. Certo? O pelo da onça ou do tigre, o pelo da onça é lindo, né? Com aquelas bolas negras, né? Ou do puma negro, né? O puma negro, a pantera, é um tipo de onça, sabia? Ela é toda preta. Se você olhar de pertinho, deu um toquinho aqui na chamada, né? Mas voltou. Se você olhar de pertinho, a pantera negra, ela tem as manchas da onça no pelo, tá? Mas aí, isso não é vestuário. Travou aí pra você, gente? Deu uma travadinha, mas já voltou. Para mim também, mas já voltou. Travou sim. Travou. Ah, tá. Mas vocês estão me ouvindo agora? Eu fico achando que é aqui. Exatamente. Beleza, daqui a pouco eu volto. Vocês estão me ouvindo agora? Ih, complicou. E aí, queridos? Voltou? Estão me ouvindo agora? Sim, agora sim. Tá. Sim, agora sim. Travou para alguns alunos, mas não travou para outros. Por isso eu saí e reentrei. Tá? Aliás, é uma regrinha boa, hein? Se vocês percebem que o Teams trava para vocês, mas não travou para todo mundo, tá? Sai e volta. Funciona no Canvas também, hein? Sai e volta. Geralmente vai voltar funcionando, como aconteceu aqui agora nesse instante comigo. Tá bom, queridos? É um macete, digamos assim. Tá? E eu estava dizendo para vocês exatamente isso. O vestuário é uma exclusividade humana. Lá atrás, o homem vai utilizar para proteger o seu corpo do frio, do calor, do sol intensivo, do ar muito frio, proteger os pés de não machucar no chão, tá? Embora pé de homem primitivo é um sapato natural, tá certo? A luva para proteger as mãos, etc, etc, etc. Lá atrás foi um fator de proteção. Hoje é um fator, inclusive, de diferenciação social. Né? Você entra no hospital, está procurando um médico, é aquele cara que está todo de azul, de branco ou de verde.
Não é isso? Ou aquela moça que é a médica, aquela que está de vir, doutora, chega aqui, por favor, não é isso? Tá? É um diferenciador. O guarda de trânsito. Eu estava falando do time de futebol, não sei se vocês ouviram isso, portanto estou repetindo. Numa partida de futebol tem dois times, o que diferencia os dois times? É claro que os jogadores se conhecem entre si, tá? Mas às vezes de longe, o que vai diferenciar é o uniforme. Portanto, o vestuário é social, mas ele tem origem lá na vida biológica animal. O pelo dos animais de pelo é para proteger o animal. Entre aspas, o animal que está dentro da pele, certo? É para proteger o animal. Então o homem primitivo usou a pele para proteger-se a si mesmo, porque ele sabia que a pele estava protegendo aquele animal. Tá? E a religiosidade primitiva tem um pouco a ver com isso. O homem primitivo achava que ao usar uma pele de um urso, ele ficava com a força de um urso. Ora, para um caçador, para um homem caçador de 400 mil anos atrás, ter a força de um urso é uma negoção, hein? Então ele vestia a pele do urso para mostrar duas coisas. Primeiro, que ele era forte bastante para matar aquele urso que ele tirou a pele. Ele pode ter até encontrado um urso já morto, tá? Mas por um outro animal. Tá? Por exemplo, o urso que deu uma bobeira e pisou numa cobra. Morreu envenenado. Tá certo? Mas aí vamos lá. Lá atrás, o vestuário foi usado como abrigo, como proteção, mas não como diferenciação social. Depois de algum tempo passou a ser diferenciação social, ou seja, se a diferenciação social é exclusivamente social, portanto exclusivamente humana. Mas lá atrás, o homem utilizar a pele de outro animal, ele estava se utilizando de algo que protegia o outro animal. Existem animais, por exemplo, existe um tipo de caranguejo, chama ermitão, caranguejo ermitão, tem aqui na costa brasileira. Tá? Ele é um caranguejinho muito sem vergonha. O que ele faz? Ele tem uma parte do corpo muito molinha, que é a cauda. Qualquer peixe vai lá e come a cauda dele e ele morre. Então, como é que ele faz para se esconder do predador? Ele se enfia dentro de uma concha. A concha, o molusco, né, que estava dentro lá da concha já morreu, só tem lá o caracol da concha, concha caracol, né? Tá? O caramujo, né? E aí ele entra para dentro do caramujo. O caramujo já está morto, só tem aquela carapaça né, dura de carbonato de cálcio, né? Né? Tá? E aí ele entra ali para dentro. E ele fica protegido, porque ele tem uma garra poderosa, hein? Umas pinças, se vocês botar o dedo ali, ele pode cortar o dedo, não cortar fora, mas te dá um corte profundo, que é muito afiado. Tá? E o caranguejo então ele se vira dessa maneira. Tem a ver o fato de que um animal utiliza partes de outro animal para se proteger? Tem a ver com o fato de que o homem faz a mesma coisa? É um estudo interessante, né? Lá atrás, hein? Não hoje, hein? Tá? Hoje você entra numa boutique para comprar um vestido, um terno, entra numa loja, né, de vestuário para comprar um terno, uma gravata. Isso não tem nada a ver com o fato de que a raposa usa o pelo para se proteger do frio ou do calor. Não tem nada a ver. Tá? Mas e lá atrás? Quando o homem estava começando a sua jornada pela face da Terra. Isso tem a ver com o comportamento biológico do homem. E a etologia é aquela que vai mostrar que o comportamento biológico do homem nunca deixa de existir. Porque nós somos sociais, sim, tudo nosso é condicionado socialmente, sim, mas a gente não deixa de ser também um bicho a mais. Um bicho muito especial, que tem vida social, que os outros bichos não têm. Formiga, abelha, não tem vida social não, hein? Tá? Colmeia de abelha não é sociedade não, hein? Formigueiro não é sociedade não, hein? Sociedade é uma exclusividade humana. É uma construção humana. Embora existem animais que podem construir coisas, às vezes até sofisticadas, né? O famoso João de Barro, que constrói uma casa. Ele constrói uma casa que pode dar inveja para muito arquiteto aí que não estudou direito para se formar, tá certo? Ou de uma colmeia que, né, pode dar inveja para muito arquiteto que não estudou direito para se formar. Mas a colmeia não é uma sociedade
E a forma como a abelha constrói a colmeia é completamente diferente da forma com que o arquiteto projeta a casa. Que quem faz a casa não é o arquiteto, não, é o pedreiro. Tá? E a abelha não tem lá um arquiteto, olha, nós vamos colocar aqui a colmeia de frente para o mar, que vai valorizar o imóvel aqui da nossa colmeia, certo? Né? Arquiteto faz isso, a abelha não, certo? Tá? A abelha pode até querer ficar perto das flores, mas a flor está hoje na primavera, amanhã no inverno ela não está. E a colmeia tem que continuar lá. Tá, queridos? Queridos, a nossa aula de hoje foi esse grande passeio. Está terminando. Eu espero que a semana que vem a gente possa estar definitivamente no Canvas. Esse material ficou gravado no Canvas, tá? Se o material ficar concentrado demais, eu vou cortar uma parte dele e manter, digamos assim, a síntese da nossa matéria ao longo do curso. Tá combinado? Tá? Mas tá gravado lá no Canvas. Diz aí, Letícia. Letícia? Como é que acha a aula pelo Canvas? Acho que eu tô meio perdida. Tem problema não, olha só. Você tem a plataforma do aluno, não tem? Sim. Você sabe entrar na plataforma do aluno, não é? Você precisa do seu número de matrícula e uma senha que você mesma inventou. Você tem a senha inicial da UVA, mas troca por uma sua. Tá? Aí você tem a sua senha e o seu número de matrícula. Com isso você entra no portal da UVA. No portal da UVA tem um símbolozinho lá, que é a plataforma visual. Virtual. Visual não, virtual. Isso chama Canvas. Canvas é o nome do fabricante. É mais ou menos como a gente chama de isopor. Isopor não é aquela coisa branca, não, hein? Isopor é a marca do fabricante que faz aquela coisa branca, hein? O nome daquela coisa branca não pegou. É como Gillette. Gillette não é o nome da lâmina. Gillette é o nome do fabricante da lâmina. E Canvas é o nome do fabricante da plataforma virtual. Então você entra lá na plataforma virtual. É um daqueles íconezinhos lá. Ao clicar na plataforma virtual, vai aparecer as suas disciplinas. São retângulozinhos coloridos. Você entra na sua disciplina. Etologia. Pum. Clica lá no seu computador. Você entra para dentro. Um dos botões chama Big Blue não sei o quê. Você clicando nesse Big Blue não sei o quê, você vai entrar para dentro das aulas gravadas ou da aula que vai acontecer. Então, queridos, prestem atenção nisso. Na semana que vem, vamos ver se a gente já consegue ter um Canvas. Eu vou colocar na plataforma o nosso link do grupo da disciplina Etologia, que é uma mão na roda para ajudar a gente a ter esse contato imediato, para não ficar enlouquecendo o coordenador. Tá legal? Tá, pessoal? A gente tem um grupo do WhatsApp, eu vou colocar ele disponível para vocês, vai estar lá no Canvas. Tá bom? Vai estar lá na plataforma do aluno. Entenderam como é que chega no Canvas? Canvas é o nome do negócio, tá? Diz lá, Letícia, diz para mim. E Alexandre também está com a mão levantada. Diz, estou ouvindo. Uma perguntinha. Diz. Mas você ainda vai fazer as videoaulas pelo Canvas e pelo Teams Eu também, né? sempre vou fazer pelos dois. Exatamente. Então beleza. Eu sempre vou fazer pelos dois. Que é para ajudar vocês. Você não consegue de um jeito, tem o outro. Certo? Né? Obrigado. E as minhas aulas das aulas virtuais e outras disciplinas que vocês vão fazer comigo, tá? Ou possam estar fazendo já nesse momento, que sejam virtuais, ou seja, que a aula pela internet, sempre vai ser dos dois jeitos. E olha só, queridos, o link do Teams é sempre o mesmo. Portanto, arquivem isso dentro do computador de vocês. E ó, hoje é a aula do professor, quarta-feira de manhã. Clica sempre no mesmo link e vem aqui para o Teams. Ou então vai lá para dentro da plataforma, do jeitinho que eu ensinei, tem lá um botão chamado Big Blue Button. Certo? Clica nele, a minha aula vai estar lá. É só clicar nela, está escrito aí, iniciar. Clica nela lá e você entra para dentro da sala. Que é um ambiente parecido com esse nosso aqui, do Teams. Só que tem muito mais recursos. Tá? Inclusive as aulas gravadas, essa de hoje, vai estar lá. Certo, queridos? Essa nossa aula de hoje vai estar lá. Né? Se você quiser daqui uns 2 dias... uma coisa importante, hein, queridos? Não fica eternamente, não, hein? Depois de um tempo, aquilo é apagado.
Tá? Então fica no máximo 1 ou 2 aulas. Ou seja, no máximo uns 15 dias. Então, se vocês quiserem assistir de novo, assistam dentro dos 15 dias, que depois apaga. Tá legal, queridos? Tá? Sei lá, domingo de tarde, quero dar uma olhada de novo na aula lá do professor Neliton. Quero ver o que nós vamos estudar lá na etologia. Vai lá dentro da plataforma, clica em cima lá da aula gravada, está escrito assim, aula, eu que escrevo essas coisas, né? Aula inaugural, um passeio pela etologia. Clica nisso, vai aparecer essa aula que a gente está tendo aqui agora. Tá? Daqui a 2 semanas, sei lá, princípio de setembro, se você for tentar encontrar, não vai encontrar mais não. O sistema apaga. Tá, queridos? Atentos a isso. Tá? Quem mais está de mão levantada aí? A Letícia, a Priscila. Oi? Alexandre, respondi, querido? Respondeu sim. Muito Beleza, obrigado. vamos lá, Alexandre. Letícia e Priscila, vamos lá, queridas. Já, Neliton, já tem algum material para leitura? Essa primeira, não. Depois eu vou ter. O que eu estou chamando de material não é só para leitura texto, não, tá? Vou passar alguns vídeos para vocês, mas por enquanto não. Mas logo, logo vai ter sim, tá? São materiais complementares, tá? Tá ótimo. Tá? Tem alguns vídeos muito interessantes, a gente está selecionando isso, né? A gente está selecionando isso para poder passar para vocês. Tá combinado? Tá? Isso tudo vai estar disponível na plataforma do aluno também, não é só no Canvas não, hein? Na plataforma do aluno. Vai estar lá em materiais de estudos. Tá? Tem uma pastazinha lá chamada materiais de estudos. Tá? Clica lá, vai estar lá. E no grupo do Zap também, né? Pessoal, dá uma olhada nesse vídeo aqui, sei lá, do YouTube. Pessoal, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui do YouTube, olha, é legal. Nós vamos usar isso aqui no material da nossa aula. Certo? Não é só texto. E quando for o texto, eu gero um PDF e mando para vocês. Portanto, a partir da semana que vem, entrem no nosso grupo WhatsApp da etologia. Tá bom? Os colegas vão estar todos lá. Professor, Hein? Não ouvi. Tá cortando muito, eu não ouvi. Repete devagar. onde que está o link do vídeo? O link do vídeo, você vai entrar dentro da plataforma do aluno. Dentro da plataforma do aluno tem lá ambiente virtual. Dentro do ambiente virtual, que eu estou chamando de Canvas, vai aparecer as matérias. São retângulos coloridos. Dentro de um retângulo, você clicando no retângulo colorido, vai entrar para dentro da matéria. Dentro da matéria tem um botãozinho lá chamado Big Blue Button. Ou seja, o botão do grande azul. Mal traduzido do inglês. Porque Big Blue não significa grande azul, não. Tá? Mas vai estar lá um botãozinho azul chamado Big Blue. Big Blue. Tá legal? E aí, clica nele. Vai aparecer as aulas gravadas. E se tiver aula no dia, vai aparecer lá. Entrar. Clica no entrar, que você vai entrar para dentro da aula que está acontecendo naquele momento. Ou então clica na aula gravada. Vai aparecer a aula gravada. E você vai poder assistir. Lembrando que a aula do dia é a aula do dia e ela fica gravada depois disso. A nossa aula que a gente está tendo agora está sendo gravada. Tá, queridos? Respondi aí. Quem perguntou foi o Hugo, não é isso, Hugo? Foi eu sim, obrigado. Respondi, entendeu direitinho? A melhor maneira de você se ambientar num ambiente virtual é ficar brincando com ele. Entra lá dentro e clica para ver o que acontece. Tá? Você vai tomando, digamos assim, você vai tomando mais familiaridade com o ambiente virtual. Aliás, a gente faz isso com tudo, né? A gente está aprendendo a dirigir, a gente fica fuçando no carro. Que botão é esse? O que será que acontece, né? Tá? Aí você liga o pisca-alerta. Esse aqui é do pisca-alerta. Aí você desliga ele, não é isso? Tá? A criança não faz isso? Tá? A gente não faz isso no controle remoto? É mais ou menos a mesma coisa. Tá? Show, obrigado. Porque, olha só, é importante dominar o sistema. Vocês vão trabalhar com isso durante 5 anos, meus queridos. Já estão trabalhando há algum tempo, vão continuar trabalhando durante 5 anos, né? Que é o curso universitário. Então, vocês têm que dominar essa ferramenta de auxílio. Tá? Vocês vão ter aulas virtuais de vez em quando e aulas presenciais também de vez em quando. Ou seja, uma parte das aulas é presencial, uma parte das aulas é virtual. É da normalidade da vida universitária. Então, vocês devem se habituar a essas plataformas, saber dominá-las. Tá bom?
Quem mais tem coisa para perguntar? Estou aqui para responder. Vamos lá. Estou tomando uma aguinha enquanto vocês... Sobre as avaliações, você já tem uma ideia de como vão ser, de como... Olha só, nós vamos pensar isso juntos. Essa matéria, ela tem... o processo avaliativo é tipo A4, ou seja, a gente tem uma avaliação. Então vamos pensar isso juntos. Tá bom? Tá? A gente tem o padrão da uva que a gente não consegue fugir dele. Certo? Mas nós vamos pensar isso juntos, de tal maneira que a gente vai ter tempo. Não preocupa com isso não, hein? Tá? Estuda a matéria, se interessa pela matéria, por aquilo que a matéria pode te oferecer como qualidade do seu curso de psicologia. Tá bom? E, portanto, estude a matéria, pelo interesse que as matérias têm. Mas não preocupe muito com prova, não. Se você tiver com a matéria em dia na sua cabeça, você não vai ter nenhuma dificuldade com prova, nem com a minha prova, nem com a prova de nenhum professor. Tá legal? E a minha prova não é para tirar seu couro, não. Como o homem primitivo tirava o couro do urso. Tá combinado? Tá? Não fiquem preocupados com isso, não. Quem já foi meu aluno, já fez prova comigo, portanto, sabe que isso é muito tranquilo comigo. Muito tranquilo. Certo? O que eu vou pedir para vocês, não é uma exigência, mas é um bom conselho, é que vocês prestem atenção nas aulas. Não apenas nas minhas, mas em todas, né? Tá? Anotem o que for relevante. É isso? Tá? Tem um caderno de apontamentos daquilo que é mais importante. Selecionem isso. Dê uma repassada de vez em quando para manter a matéria em dia dentro da cabeça. Tá? Procedimentos estudantis, né? Tá bom, queridos? Mas não se preocupem com nota, com prova, não. Nisso a gente vai escolher junto, inclusive, como é que a gente vai fazer. Tá combinado? Professor. Diz. Fala, Gabriel. Só trazendo uma questão que o Hugo trouxe aqui sobre o Big Blue Bottom, né? Tá. Ele não, para mim, ele não está disponível ainda. Eu acho que de repente para muita gente aqui talvez não esteja também. Só trazendo, né? Porque de repente às vezes a faculdade pode atrasar um pouquinho e aí talvez na semana que vem já esteja disponível essa opção lá no sistema do Canvas, tá. Da disciplina. E como sugestão, professor, caso você não consiga colocar essa aula lá no Canvas... Não, ela está sendo gravada, portanto ela já está lá. Ela já está lá, ela está sendo gravada. Quando eu terminar a gravação, ela já vai estar gravada. Ela está lá, eu estou olhando para ela aqui, tá? Olha só como é que vai aparecer. Eu vou fazer aqui para vocês, ó. Tá dando para ver? Olha só. Um botão que eu destaquei aqui, ó. Alto, desce só um pouquinho a câmera, por favor. Tá dando para ver agora? Mais um pouquinho. Aí. Dá para ver meu mouse balançando aqui? Sim. Esse Big Blue aqui, ó, é o botão que vocês devem apertar. A visão que vocês têm é mais ou menos essa que eu estou vendo aqui, ó. Tá? É mais ou menos essa que eu estou vendo aqui. E aí, você clica aqui no Big Blue e vai aparecer as aulas, gravadas ou não. Se tiver escrito assim, em progresso, tá vendo aqui, em progresso? Se tiver escrito em progresso, significa que o professor já está dando aula. Entra no participar e vocês vão assistir a aula. Isso aqui, ó. Mas aqui, professor, não está aparecendo para mim, não. É isso que eu estou te falando. No no primeiro trimestre do semestre passado, a gente teve uma aula de saúde global que foi assim. E aqui para mim não está aparecendo ainda. Eu não sei se é uma questão mesmo de alguma parametrização do sistema, legal, sabe? Entrar em contato com o auxílio técnico da universidade. Tá? Se não está aparecendo para ninguém, vai aparecer para o futuro. Agora, se está aparecendo para uns e não está aparecendo para outros, aí é melhor consultar, hein? Tá? Agora, observa bem, a maneira como aparece no celular é diferente da maneira como aparece no computador. Computador de mesa ou um notebook. Tá? Mas o botão tem que aparecer. Se o botão não está aparecendo, entre em contato com o corpo técnico, com o auxílio técnico. Tá bom, Gabriela? É importante fazer isso. Obrigada. É importante fazer isso porque pode ser que seja alguma coisinha, tá?
Esse botão tem que aparecer em todas as disciplinas. Se vocês fazem mais de uma disciplina, não só a Gabriela, né? Mas se vocês fazem mais de uma disciplina virtual, veja se nas outras disciplinas aparece o botão. Se não está aparecendo em nenhuma, pode ser que vá aparecer, mas não esperem muitos dias, não. Agora, se está aparecendo em uma matéria e não está aparecendo em outra, aí consulte o corpo técnico da universidade. Pede auxílio. Ó, meu botão blue aqui, big blue, aqui não está aparecendo. Como é que eu faço? Pode ser que um procedimento muito rápido, simples de fazer, isso seja recuperado. Tá legal? É importante vocês terem isso, né? Tá? Obrigada. Valeu, Gabriela. Ó, queridos, então, eu quero fazer um convite para vocês, que é o seguinte: nós temos uma reunião preparatória do Cineclube da Psicologia. O Cineclube é de vocês. Se interessem em saber. A Gabriela, que já é monitora lá do nosso Cineclube, ela já é membro do Cineclube, ela tem o link lá de acesso. Entre em contato com ela, né? E aí, quem tiver interessado, venha. É hoje à tarde, às 2 horas da tarde. Eu sei que é um horário meio danado, tem gente que está trabalhando, aí não dá, paciência, né? Mas se der para participar, vale a pena, tá? Quem sabe vocês entram também para o Cineclube. É um convite que eu estou fazendo, tá bom? O Cineclube sempre vale a pena, hein? Não é só porque ele tem aquele monte de horas a ser, não, que vocês vão precisar, não. Mas não é por causa disso, não, certo? É porque ele é muito interessante, vale a pena, tá bom? Entrem, vocês vão gostar. Gabriela, eu espero você lá, em 2 horas da tarde, hein? Tá? Tá bom, professor. Beijão, Gabriela, beijão para todo pelo mundo. Um grande abraço para vocês todos, tá bom? Grande fraterno abraço. A Gabriela dá um beijo da Maia, na Maia e do tio Tom, tá? E para todos vocês, um forte abraço. Tchau, queridos. Se cuidem muito. Terça-feira que vem a gente começa de novo. Se não estiver funcionando o Canvas, a gente começa aqui pelo Teams, tá? Começando aí entre 8h30, mais ou menos, tá bom? Tá? Eu recebi aqui comunicado de alunos dizendo assim: ô professor, começa tão cedinho demais não, porque eu estou no caminho entre o trabalho e entre a casa e o trabalho. Tá, tudo bem, mas eu não posso demorar muito. Então, entre 8h30, mais ou menos, a gente está começando, tá? E vai até esse horário. No meu relógio aqui faltam 10 para meio-dia, tá? A aula, oficialmente, termina 11 e alguma coisa. Mas a gente expandiu a aula, né? Até porque ela começou mesmo com aqueles probleminhas, né? Tá bom? Tá, queridos? Semana que vem a gente começa com os nossos temas específicos. Grande abraço para todo mundo. Tchau, queridos. Se cuidem muito. Para semana que vem a gente vai ter o grupo WhatsApp. Tchau, queridos. Se cuidem muito. Tchau, pessoal.
Tchau, queridos. Se cuidem muito. A gente se vê. Não, pra... Ai, eu tô super encabulada de pedir pra ser... É, possível não, pra
dela, da editora lá da SPA. Mas eu vou pedir, que é importante para mim, né? Eu vou pedir para ela para participar dessa reunião. Vou explicar para ela exatamente como vai ser a reunião toda. Que eu vou lá, não fiz ainda, né? Mas dá tudo certo. Vai dar tudo certo. Eu te falo mais tarde. Meu querido, estou tendo uma ideia aqui sobre o tema dos idosos, que me parece muito interessante. Pô, fantástica disciplina, querido. Obrigado, obrigado. Para mim é uma honra. É uma honra para mim. Conta comigo sempre, você sabe disso. Né? Estou aqui para isso. Estou aqui dentro agora do campus Tijuca, estou aqui na sala dos professores. Teve uma aula matinal, né, que acabou agora, tá? E vou me preparar para a reunião do Cineclube Psi, né? E aí vou participar da reunião aqui agora, vou ter um contato também com o coordenador do nosso curso de jornalismo e comunicação. Eu não conheço, não sei se é coordenador ou coordenadora, para pedir a ele ou a ela apoio para o nosso cineclube, no sentido de gravar as nossas conferências, né, os nossos convidados. A gente teve alguns convidados de peso, vamos ter outros, né? O Dunker, a gente vai convidá-lo, né? Ana Bock, enfim, a gente vai convidar um pessoal de peso. E é legal que está gravado isso, né, Douglas? Os alunos, isso é ótimo. Né? E aí eu vou pedir apoio logístico, né, para a coordenadora ou para o coordenador dos cursos de comunicação e de jornalismo para eles gravarem as nossas conferências. Tá? E agora a gente tem uma reunião preparatória do semestre, agora do Cineclube. Vai começar agora às 2 horas. Tá? Eu e o Marcelo, né, somos os professores que estamos à frente disso. Né? A gente está transformando isso num projeto de extensão, que é legal depois, Douglas, eu até te passo a documentação, que isso é importante para você como coordenador do curso, né? Você tem um projeto de extensão que é um sucesso entre os alunos, que é o Cineclube.
Tá bom? A gente está transformando isso num projeto de extensão. É um processo demorado, a gente vai levar aí uns 2 ou 3 meses para elaborar documentação, normas internas, enfim, né? Colocar do jeito que o MEC exige, mas é um negócio interessante, tá? Quanto à ideia que eu estou tendo aqui dos idosos, eu vou passar outro vídeo para você, outro áudio. A ideia dos idosos que eu estou tendo aqui é a seguinte: a minha esposa, que é professora da Fiocruz, né, que é pesquisadora, ela trabalha exatamente com problemas da psique associados à senilidade, ao processo de envelhecimento neural, enfim, é a área de pesquisa dela, né? Problemas de perda de memória, problemas de fixação, problemas dessa natureza, né? E aí